Olá, meu nome é Geisa, eu tenho 33 anos e sou mãe da Radassa e da Marissa, que hoje tem 1 ano e 8 meses. Vim aqui através desse vídeo falar para você da ajuda que foi muito importante para mim, para minha casa, para minha família, para o meu casamento, para meus relacionamentos. Eu tive uma ajuda que foi da Júnia sobre como aplicar e realizar a rotina com as minhas princesas. Hora de soneca, hora de cochilo, hora de refeição e tudo. Então foi muito essencial para mim, para minha casa, aplicar a rotina, porque hoje a gente consegue ter uma vida bem planejada e, gente, dá para fazer tanta coisa com rotina. Tem gente, eu pensei que eu não ia me adaptar muito bem com a rotina, porque quando a gente não tem filho, a gente não tem hora pra comer, a gente não tem hora pra nada, né? Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. E então pra mim eu pensei que eu não ia conseguir. Mas com a ajuda da Júnia, me incentivando, mandando mensagem, dizendo que era possível, que eu não esqueço uma frase que ela me falou, que foi muito importante pra mim, pra eu dar continuidade à rotina, né? Que ela disse assim: amiga, pensa como é que você quer estar daqui a 1 ano. Como é que você quer estar na sua casa daqui a 1 ano? As meninas dormindo bem, você podendo sair com seu esposo, podendo ter um momento com seu esposo, né, de jantar, de ver um filme, de conversar, porque essas coisas meio que por um tempo fica sem tempo e sem condições de fazer e de ter, né? Que é esse tempo de qualidade, principalmente com seu esposo no relacionamento, né? Mas assim, nossa, foi assim, vou dizer, realmente foi uma bênção a Júnia na minha vida, porque hoje eu consigo fazer muita coisa que com certeza se a gente não tivesse aplicado a rotina, a gente não teria conseguido, né? A gente não tem nossos parentes próximos aqui, nem eu nem meu esposo, então somos somente eu e ele para fazer tudo, para cuidar das meninas e tudo. A gente não tem com quem deixar, dá uma olhadinha para mim, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente não tem essa possibilidade. Então a rotina trouxe isso pra gente, né? Depois que as meninas dormem e tudo, a gente consegue fazer muita coisa. Ter tempo para estudar, ter tempo para ver um filme, para namorar, pra muita coisa. Então, assim, realmente foi de uma grande ajuda e tem sido, porque as meninas têm 1 ano e 8 meses, como eu disse para vocês, então essa rotina vai perdurar por muito tempo. É isso, gente, é assim, é muito bom ter rotina. Vale a pena o sacrifício, vale a pena. No início parece que você não vai conseguir, que realmente não dá, que a criança não vai aprender e tudo, mas cada minuto, cada choro, cada momento ali de melhora vale muito a pena. Te agradeço, Júnia. Muito, muito, muito. Beijo. Olá, meu nome é Cristina, tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, moro em Brasília, sou casada. Eu vim aqui compartilhar com você o que o método do sono fez comigo, com meu casamento, com a qualidade de sono do nosso bebê e com a qualidade de sono minha e do meu esposo. Nicolas, quando nasceu, é o nosso bebê, ele que comandava aqui em casa, a hora que ele queria acordar, a hora que ele ia dormir, a hora que ele queria comer. E a gente achava que isso era o correto. Foi até que então Deus mandou Júnior e Roger para nos ajudar a nos adaptar com o método do sono, com horário e qualidade de disciplina. O que foi que a gente fez?
Júnior me ligou dizendo que se eu aceitava o desafio. Conversei com minha esposa e na hora a gente aceitou. E aí ela então adaptou horários pra gente. Foi mais ou menos assim. O Nicolas acordava, ele tomava o cafezinho dele. Logo depois, umas 9 horas, ele lanchava. E na hora do almoço, tinha a hora do almoço. E foi mais difícil o sono da tarde do que o sono da noite. E ele não dormia tarde de jeito nenhum. Foram praticamente 3 meses para ele dormir à tarde. Que eu digo, não sei se é só um dia, uma rotina certa, diária, né? E depois foram 2 meses para ele dormir à noite. Como foi que funcionou isso? Depois que o Nicolas almoçava, eu lembro que ele não dormia de jeito nenhum. Foram quase 3 meses, a gente quase desistiu. Mas a Júnia falava, não, persevera, continua, vai dar certo. Então, continuamos. Foi quase 3 meses para ele dormir à tarde. Não foi fácil, ele chorava, ele ficava brincando, eles sabem ter artimanha fofinha para nos encantar. Mas, na verdade, nós temos que perseverar. E aí, então, a Júlia disse assim, Cris, dá um banhozinho que relaxa. Vamos adaptar um banhinho logo depois do almoço. E funcionou. Foi assim nessa rotina, aos pouquinhos. E depois de 3 meses, o Nicolas hoje dorme todas as tardes. É raro quando ele não dorme, mas geralmente todas as tardes ele dorme. E ele mesmo pede, ele coça os olhinhos, a gente já sabe. Ele pode estar brincando, quando a gente vê ele está dormindo pela casa. Mas a importância dele ter o quarto dele e o berço dele, não quer dizer que seja um quarto, um berço, mas o lugarzinho dele dormir, isso nos ajudou bastante, porque não fazia o barulho, fazia com que ele tivesse a qualidadezinha dele ali, só ele. E o que aconteceu? Perseveramos 3 meses, em seguida ele começou a dormir. Hoje o Nicolas dorme à tarde. Isso foi uma vitória. A noite foi mais fácil, foram 2 meses dele gritando e chorando todos os dias. No princípio eu com minha esposa achamos que a gente não ia dar conta, mas funcionou. Hoje o Nicolas, como eu falei para vocês, tem 1 ano e 3 meses e dorme tranquilo à noite. Não vou te dizer que quando ele come alguma coisinha que dá dor de barriga, ele acorda sim, mas não é a questão do sono. Hoje ele tem um quartinho, ele dorme tranquilo e assim vai. Eu queria agradecer a Júnia por nos ajudar a ter qualidade, né, com o bebê. E dizer que como isso é importante para um casal. Eu e meu esposo hoje temos tempo para assistir um filme, para conversar, ler um livro, para colocar o planejamento de dívidas, de contas, de planejamento financeiro na nossa casa. Antigamente a gente não conseguia nem conversar porque era um dormindo, um acordando. E aí, para que um não enlouquecesse, porque quando você não dorme vários dias, isso traz muito estresse e não é bom para um casamento. Hoje nós temos tempo para brincar com o Nicolas, hoje nós adaptamos tempo de qualidade com o nosso casamento, com a alimentação, com o sono, com o momento de brincar com ele. Obrigada. Eu sou Júnia, vou comentar com vocês como é que foi a implantação da rotina com os meninos.
quando eu engravidei do Benzinho, eu comecei a ler o livro da Encantadora de Bebês e li o livro completamente, assim. E quando ele nasceu, os primeiros 15 dias eu não consegui implementar nada porque tive dificuldade na amamentação. E aí quando isso se normalizou, eu comecei a aplicar. E foi uma salvação, assim, foi muito bom. A minha rotina, os dias ficaram muito mais leves, muito mais fácil. E eu fiquei revisando o livro. Quando ele cochilava, eu revisava o livro, marcava e comecei a gravar vídeos no YouTube sobre esse livro. Porque para mim foi uma ajuda enorme, porque a gente começa a entender como é que funciona em antecipar as necessidades da criança, né? Não esperar ela ficar muito cansada ou muito esfomeada, e também que a gente sempre dá o pontapé inicial de tudo, da hora de tomar banho, hora de dormir, hora de comer. Então a gente assume muito o comando, e isso para mim foi muito bom, porque me deu autoconfiança, me deu força e muito mais energia, sabendo que eu que estava assim no controle da situação. Então, com o Benzinho, ele até no livro da Encantadora fala sobre isso, né? Ele é considerado o bebê anjo, né? Então, não tive muito problema com ele. Para colocar para dormir, ele sempre dormia com dificuldade. Eu tinha que fazer o choro controlado com ele. Ele demorava a dormir, mas uma vez que dormia, eu tinha que acordá-lo, senão ele ficava hibernando assim. Então, pegava no sono com um pouquinho de dificuldade no início e depois precisava ser acordado. Ele engrenava bem o sono. E quando ele estava quase completando 3 meses, eu li um outro livro que se chama 12 Horas de Sono com 12 Semanas de Vida, e apliquei as técnicas desse livro para que ele dormisse 12 horas seguidas. Então, quando ele fez 12 semanas, ele já dormia muito bem à noite. Ele dormia de umas 10 até umas 5h30, antes dos 3 meses. Mas, aí eu li esse outro livro e coloquei ele das 19 às 7 horas da manhã. Tive que fazer o choro controlado com ele de madrugada, mas 3, 4 dias ele já ia direto. E ele tem hoje 4 anos e meio e ele dorme de umas 8 da noite até 6 horas da manhã. Ele sempre foi de acordar bem cedinho. Quando ele era novinho, ele acordava às 6, 6 e pouquinho, e a gente deixava ele lá, só pegava ele às 7 horas. Então, quando o Benzinho tinha 1 ano e meio, eu engravidei da Teodora e já sabia exatamente o que eu ia fazer, né? A gente já dormia super bem, o Benzinho já nos proporcionava assim uma vida muito tranquila com relação a isso, né? Desde sempre, porque com 20 dias eu comecei a aplicar, então ele já estava dormindo bem. E com os 3 meses dormindo melhor ainda, né? Fora os cochilinhos que ele tirava durante o dia também. Então, quando eu engravidei da Teodora, foi tranquilo, eu já sabia. Quando ela nasceu, eu meio que já fiz um mix desses 2 livros. E ela engrenou muito rápido, porque eu já tinha muito bem definido assim o que eu tinha que fazer e tal. Ela já era diferente do Benzinho, ela dormia na hora que eu botava, só que dava meia hora ela acordava, ela resmungava, ela chorava, e eu tive que fazer muito choro controlado com ela durante o dia. Ela sempre dormia somente 30 minutos, eu precisava que ela dormisse 1 hora, 1 hora e meia, de acordo com o livro da Encantadora. E aí, eu coloquei ela para dormir 7 horas da noite, assim, com uns 25 dias, 20 dias, eu já botava ela às 7 horas da noite. Botava os 2 às 7 horas, tomava um banho, comia alguma coisa e ia dormir.
Então, como eu já fiz isso com ela assim, não só quando ela completasse as 12 semanas, né, com os 3 meses, eu já fiz muito no início. A Teodora dorme essas 12 horas desde antes de 2 meses. Ela tinha 1 mês e 20 dias quando ela foi direto. Então, muito tranquilo. Então, quanto mais cedo a gente faz esse tipo de rotina, de adaptação, mais cedo os resultados vêm. Durante o dia, a Teodora me deu muito trabalho. Até os 3 meses, ela acordava com meia hora de cochilo, tanto de manhã quanto de tarde. E eu fui mais insistente do que ela, porque eu ficava assim, meu Deus, 3 meses essa menina, eu sempre faço a mesma coisa com ela e ela continua dormindo meia hora. Então, mas eu fui mais persistente do que ela e depois disso ela conseguia engrenar 1 hora e meia de cochilo. Então, o segredo sempre é não desistir, persistir mesmo, ser mais insistente do que a criança e dá certo. É só a gente não arredar o pé que dá certo. E aí, com isso, eu quero fazer um outro vídeo sobre esse livro das 12 horas, postar no canal. E tenho ajudado várias amigas nesse sentido, conhecidos e tal. Então, com isso eu encerro esses vídeos de depoimentos com o meu para vocês e para que vocês se encorajem e essa palavra que eu tá usando muito hoje, se sintam empoderadas a fazer isso também. Um beijo!